Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café, o nosso encontro semanal aqui no SEI de Campinas, este lugar de acolhimento aqui dentro do Café Dialógico, que acontece aqui no centro de Campinas, né? Estamos localizados bem no centro, na rua Doutor Quirino, 1856, próximo à CPFL e também ao... Eu sempre esqueço que é o SESC, que é o Senac. É o Senac, próximo ao Senac também, é uma ruazinha bem próxima daqui. E aqui é um lugar, aqui eu sei, e aqui os Devaneios no Café, é um lugar onde a gente vai buscando ter uma visão sobre os acontecimentos do cotidiano, a psicologia, qualquer que seja o tema, de uma maneira não tão convencional. A nossa proposta é tentar achar ali alguma coisa diferente no comum. E hoje, então, nós temos uma live com um tema especial em relação a uma poetisa, uma grande poetisa brasileira que nos deixa hoje, uma poetisa, uma cronista também, uma deliciosa cronista, uma escritora de contos infantis, que inclusive ganhou diversos prêmios dentro desse tipo de literatura, que não foi, mas é Marina Colasanti. Marina Colasanti, que hoje nos acompanhará, nos trará poesia aqui. E, antes de mais nada, deixa eu só arrumar aqui esse negócio. Aí, pronto, cliquei. Então, hoje o nosso tema especial será sobre a nossa querida cronista que nos deixa em forma física, mas nos deixa aí tanta poesia, tanta reflexão para nos debruçarmos, para nos apreciarmos. Inclusive a live passada foi sobre um escritor, um poeta, um dos maiores poetas, na minha opinião, brasileiros, que foi João Cabral de Melo Neto. Hoje vamos trazer Marina Colasanti para conversarmos. E vou falar um pouquinho sobre ela, inclusive sobre como eu conheci a obra dela, como ela também, em algum momento, não lembro se foi aqui Os Devaneios do Café, mas em alguma live eu já tinha falado sobre um dos textos mais famosos dela, que é o Sei, Mas Não Devia. E hoje nós vamos falar sobre ele. Inclusive, para quem ainda está chegando agora, né? Estou só esperando o pessoal chegar. Eu separei duas leituras aqui da Marina para a gente conversar. Talvez, se sobrar mais tempo, a gente fale sobre mais alguma crônica, alguma poesia que tem. Mas, primeiramente, queria apresentar este livro aqui dela, que na época que eu comprei, isso faz eu não lembro se faz uns 3 ou 4 anos já, eu acho que é por volta de uns 3 anos. Ele era um dos mais vendidos, se não o mais vendido, da autora na Amazon, que é este aqui. Ele é uma edição muito boa, que é Marina Colasanti, uma seleção das melhores crônicas dela, pela editora Global. É este livro aqui, que eu vou usar como referência. Eu tenho, acho que mais uns 2 ou 3 livros da Marina, inclusive um livro que já é esgotado, mas tem uma seleção de algumas crônicas dela aqui, que é exatamente o livro que leva o nome da crônica, que é o Eu Sei, Mas Não Devia, e tem ela aqui. Não poderia faltar, se é das melhores crônicas, essa aqui tem que estar aqui também. Mas eu vou apresentar um pouquinho sobre quem foi ela, não muito assim, porque eu não conheci muito a vida pessoal dela, mas a obra dela é uma obra bastante vasta, principalmente ali em relação a contos infantis. Tem vários livros dela, inclusive na Amazon para vender, que são sobre contos infantis. São contos muito interessantes, eu acho que vale a pena ler, até mesmo quem for adulto, não é só para criança ler não. Mas algumas características que são importantes em relação a Marina, que vão aparecer e vão reverberar na obra dela. Ela nos deixou aí ontem ou anteontem, não lembro agora,
talvez foi ontem ou anteontem mesmo, não vou lembrar. Ela nos deixou. Hoje que dia que é hoje? Hoje é dia 29, 28, 29. Então, uma das escritoras assim, que eu mais admiro em relação a uma obra sensível, a uma obra que traz uma sensibilidade do cotidiano para nos refletirmos, nos deixou. Mas a obra dela vai reverberar muito ainda, tenho certeza, porque ela é de uma sensibilidade ímpar. Ah, o pessoal chegando aqui. Boa noite, Tatiana Morels. Boa noite para a Emila, também está chegando aqui conosco. O pessoal já está entrando na nossa live aqui. E quem foi Marina Colasanti? Tem uma coisa interessante. Por exemplo, uma das maiores escritoras brasileiras, sem dúvida alguma, é Clarice Lispector. Extremamente citada e tudo mais. E Clarice Lispector não nasceu no Brasil. Clarice nasceu, se não me engano, foi na Ucrânia, ela era ucraniana. Me corrija se estiver errado, mas se eu não me engano, ela era ucraniana. Depois ela veio para o Brasil. E a Marina também não nasceu no Brasil. Ela nasceu numa colônia italiana, chamada Eritreia, se não me engano. Boa noite para Franciele também. Boa noite, Franciele, tudo jóia? Eritreia fica lá no norte da África, se não me engano, inclusive acho que ela virou uma colônia italiana, teve o nome ali colocado como uma colônia italiana da Eritreia em 1890. E ela nasce lá por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Ela nasce em 1937 e por conta da Segunda Guerra Mundial os pais delas vêm para o Brasil, refugiados, e ela é acolhida e tem ali a cidadania ítalo-brasileira. Então, temos aí uma dupla nacionalidade em relação a Marina Colasanti. E o que é interessante, né, que ela, em relação à vida e obra dela, que ela foi dedicada ali sempre, ela teve uma família de artistas. Os pais eram artistas, então ela sempre teve um contato muito próximo com a arte. E ela vai trabalhar ali em editoras famosas depois, editora Abril, vai escrever crônicas. Ela fica muito conhecida pelas crônicas dela, né? Crônicas, inclusive, é um estilo literário bastante brasileiro. Inclusive, este livro mesmo fala sobre isso, né, que eu apresentei. Em uma das primeiras coisas que o livro fala sobre isso. Então, ela tem ali uma alma brasileira e ela lê muito bem esse cotidiano nosso. E ela fica bastante conhecida por alguns roteiros que ela faz por televisão também. Além disso, uma coisa interessante também a ser citada, duas coisas interessantes, né? Que ela é uma escritora sobre o feminino. As crônicas dela giram, permeiam, falam muito sobre o feminino, sobre uma sexualidade reprimida, sobre o feminino reprimido dentro da sociedade, sobre sentimentos, sobre gestação, sobre maternidade, sobre diversos aspectos nesse sentido, e ela é declaradamente feminista. Ela é uma escritora declaradamente feminista, que inclusive, ineditamente, ela, se não me engano, se torna a primeira mulher a receber o Prêmio Machado de Assis em 2023, né, pela Academia Brasileira de Letras. Então, esses prêmios não reverberam exatamente com quem ela é em relação à obra dela. É uma obra bastante sensível e que vale aqui também eu dizer como eu conheci, quando eu escutei pela primeira vez uma recitação de Marina Colasanti, que foi naquele programa Provocações do Antônio Abujamra, e lá ele recitou, claro que com trechos selecionados, mas ele recitou o Eu Sei, Mas Não Devia. E quem não viu essa recitação que o Abujamra faz, eu recomendo, é espetacular, tem no YouTube, é só digitar lá Eu Sei, Mas Não Devia no YouTube, né? Abujamra, Antônio Abujamra, que tem, a recitação dele é espetacular, ele interpreta muito bem o texto, ele entra muito bem no texto, e eu acho que não poderia deixá-lo de fora. Então, eu selecionei neste livro aqui
duas crônicas para serem lidas. As crônicas delas são bem curtas, mas ao mesmo tempo são bem poéticas. E aí é que está. O olhar que ela tem é extremamente poético. E o poeta, como a gente sempre tem comentado aqui nas lives, seja de quarta, seja de domingo, é aquele que está interessado em ver camadas, em ver níveis da realidade que não estão prontos, que não estão dados. Então ele precisa imaginar, ele precisa inclusive entrar na realidade para ver o que ela está apresentando-se na alma, na imaginação. Mais do que no cotidiano, mais do que uma questão descritiva. O poeta não está buscando descrever uma coisa física, mas ele busca a profundidade do acontecimento em relação a como isso tem acontecido na imaginação, como as coisas estão sendo entregues na imaginação. Então eu fiz uma seleção aqui de duas crônicas, que as duas são, deixa eu só ler aqui qual que é a primeira que eu selecionei. A segunda eu já até citei, mas a primeira chama Um Dia Único na Vida, para nós comentarmos, e a segunda é Eu Sei, Mas Não Devia. São duas que eu selecionei. Eu selecionei essas duas porque geralmente não tem mais tempo para a gente comentar sobre algumas qualidades que aparecem aqui nos textos. Então, fica aí uma pergunta para quem está assistindo nossa live aqui agora ao vivo, né? Obviamente, porque ela também fica gravada. Qual eu começo? Vou deixar vocês escolherem. Começo por Um Dia Único na Vida ou Eu Sei, Mas Não Devia. Eu deixo vocês escolherem aqui. Vou deixar, ver se o pessoal comenta. Vamos ver por onde que nós vamos começar. As duas são fantásticas. Claro que eu tenho uma preferência pessoal por uma ou por outra, mas não vou nem comentar qual. Mas as duas são fantásticas e tem um olhar poético para nos entregar. Aqui é a Denise, Um Dia Único na Vida. Então, eu sei, mas tem 2-1, ó. Empatou. Eu sei, mas não devia. Ficou 2-2. Eu vou ler as duas, tá, pessoal? Só lembrando que eu vou ler as duas sim. Não vou pular. É só para ver qual que eu começo. Então tem Um Dia Único na Vida e Eu Sei, Mas Não Devia. Quem comentou aqui ficou empatado, tá 2-2. Se ficar empatado, eu faço um voto de Minerva aqui, não há problema também. Esse Um Dia Único na Vida tem uma indagação bastante importante nele, inclusive, né? Então, é isso mesmo. Até anotei aqui algumas coisas. A Joana, Eu Sei, Mas Não Devia. Já vamos começar logo pela cereja do bolo, pelo que estamos vendo. Então, vamos. Então, acho que está 3-2 aqui, né? Deixa eu ver se alguém mais vai comentar alguma coisa. Se não, eu começo por aqui. Se não tiver mais nenhum voto de empatada, para empatar aqui a escolha, senão eu voto. Se tiver um empate, Eu Sei, Mas Não Devia, Franciele. Então, está 4-2. Então, vamos começar por Eu Sei, Mas Não Devia. Bom, esta Eu Sei, Mas Não Devia é uma crônica fantástica, tá? Então vamos começar por ela. Ela é de uma sensibilidade, e eu acho que não à toa o Abu Janra recitou ela, né, num dos programas de provocações, né, que são gravados essas recitações dele. Mas aqui, acho que a cerne para a gente entender o que está dentro dessa crônica e o que ela nos entrega como um olhar poético possível de ser enxergado dentro dessa crônica é uma preocupação com a perda de alma. Aqui, a nossa poetisa, ela está preocupada em como a alma é perdida, e a alma não é perdida de uma forma abrupta, de uma forma rápida, de uma forma instantânea ou até mesmo traumática. Aqui ela vai falar que a perda maior de alma está dentro do cotidiano, dentro de cada coisa do cotidiano. Ela vai olhando para as coisas do cotidiano e fala aonde o cotidiano vai sugando o nosso olhar
e nos entregando quase que um olhar pronto, quase como que um olhar até mesmo de desesperança para o próprio mundo. Então, o que ela está vendo aqui? Como a gente vai deixando de ser a si mesmo. Eu sei, mas não devia. Como se, digamos assim, fosse... como é que eu poderia dizer? A gente tem o costume de todo dia tem alguma coisa que suga a nossa alma. E eu vou linkar depois com a outra crônica que eu selecionei, porque elas vão falar sobre essa temática também, tá? Eu não escolhi as duas a esmo, porque elas conversam, eu acho que elas dialogam bem entre si. Mas, antes da gente ali degustar psicologicamente o que ela pode estar, o que ela está também nos entregando em relação a um olhar poético, vamos ler. Claro que a minha recitação não vai ser tão bonita e tão intensa quanto do Abujamra, mas espero fazer jus à qualidade e à beleza que esse texto, que esta crônica tem. É muito bonita, ela é fantástica, ela é, claro, também uma crônica melancólica, tem ali uma melancolia dentro dela, mas além disso, tem uma preocupação com a alma. É uma preocupação constante com a alma que ela tem. Bom, nesta versão deste livro que eu apresentei para vocês, pessoal, ele está na página 67, né? Esse texto está na página 67, o outro começa na 57. Vamos então degustar o texto. Ele é bem pequeno e ele é muito intenso, além de pequeno, como se fosse um remédio forte que a gente toma aqui. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber o sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade,
a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo da madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. 1972. Essa foi a data em que este texto foi publicado. Recente, né? O quão recente ele é? Ele é tão recente que, tirando só alguns detalhes, por exemplo, das salas com cheiro de cigarro, porque hoje em dia não se pode mais fumar em ambientes fechados, tirando isso, tudo o que ela falou acontece hoje, acontece agora, acontece a todo momento e talvez aconteça de uma forma vertiginosa demais. Já temos comentários aqui. Enila, que belíssima leitura, um manifesto contra o piloto automático, só as potências da alma são capazes de nos acordar. Tem uma coisa tão interessante, Enila, que inclusive vai casar com a próxima crônica que eu selecionei para lermos, que é o seguinte: ela está percebendo, ela, a poetisa Marina, ela está percebendo uma coisa muito interessante, que aqui ela vai pegando elementos da realidade, do real, do cotidiano, mas o que está acontecendo nessa crônica? O que ela está dizendo aqui com relação ao costume? O que é esse se acostumar? É um direcionamento, eu vou colocar até nesse sentido, tá? Unilateral para todas as questões da vida. É preciso trabalhar, é preciso fazer isso, são as obrigações, são os deveres, são os objetivos. Eles são incontestáveis, vamos colocar nesse sentido. É necessário ganhar a vida, Cíntia, só. Está tremendo aqui, tirei um pouco. Só que aí é que está. O que ela percebe? Que uma hipervalorização da vida, na verdade, é uma atitude de mortificação da alma. Que a partir do momento em que as questões, em que ganhar a vida é mais importante do que tudo, a gente vai perdendo a vida. Olha que interessante, a gente não vai ganhando a vida. O ganhar a vida nesse sentido, a gente vai perdendo exatamente onde a vida acontece. Não se aproveita mais o mar, não se está conectado às coisas, né? Quando ela coloca, por exemplo, que você abre uma revista e vê publicidade, vai à rua e vê cartazes, por exemplo, o que ela está colocando é que tudo dentro desse cotidiano
claustrofóbico, vai direcionando o nosso olhar para exatamente uma questão de uma relação de você só vai conseguir escapar, você só vai conseguir viver bem se você conseguir chegar a atender a seus desejos, que eles não podem ser contestados, questionados. Eles têm que ser consumidos. Só que quem é consumido nesse sentido é a vida. Ela vai colocando que o trabalho não é para imaginarmos melhor como é nossas relações de trabalho. Ela vai colocando que o trabalho é para simplesmente sermos escravos daquilo que, né, esse trabalho mais, vamos colocar, pagar boleto, vamos colocar essa metáfora, esse trabalho de pagar boleto, pagar aí contas. Não é, eu estou trabalhando para o meu trabalho. Ele não está me servindo, eu estou servindo. Ele vai tomando aos poucos. Ele vai tomando tanto a minha vida, e aí é que está, tudo ela vai usando metáforas. Todas essas relações que ela está enxergando na realidade, na verdade são metáforas. Eu não consigo imaginar outra coisa a mais além de ter que ficar pagando as coisas. Eu não consigo mais imaginar outros lugares, ou melhor, ter um espaço para simplesmente estar no lugar que eu estou. Eu tenho que evitar constantemente esse lugar, como se esse lugar estivesse me atacando o tempo todo. Esse costume, ela vai colocando que, inclusive, o que é interessante, já vou ler os comentários, tá, pessoal? Já vi que tem bastante comentários, inclusive vou deixar aqui já os primeiros para eu ler. Aqui, ó, tem da Tatiana. Ela vai colocando, então, que a postura de se acostumar é uma postura de que a gente vai perdendo a imaginação aos poucos. Ou melhor, não a imaginação, a relação com o imaginário, a relação com aquilo que em nós sonha. Ele acontece, mas ele vai acontecendo muito distante, muito à parte, e a relação vai ficando quase como uma relação de consumo. Então eu só vou poder ir para a praia dia tal, mês tal, tudo mais tal. E aparece bastante isso na outra crônica que eu selecionei. Ela vai selecionando, como nós vamos ganhando unidades, e a gente vai perdendo essas unidades, que o dia não precisa de nós para existir, mas ao mesmo tempo, se nós não entrarmos neste dia único, ele não existe, ele não acontece. Para ele acontecer, eu tenho que fazer ele nascê-lo em mim. Até uma questão interessante, né? Só um último comentário. O Jung, ele fez diversas viagens. Uma das viagens que ele fez foi para uma tribo, acho que lá do Novo... Não sei se foi do Novo México ou foi no México em si, no norte do México, não sei onde foi agora. Era alguma coisa do México. E naquela tribo, se não me engano era a tribo do Sol, aquela tribo, ela dizia que eles faziam com que o Sol nascesse. Eles faziam todo um ritual para que o Sol nascesse. Mas pode pensar, nossa, mas para que isso, né? O Sol nasce sozinho e tudo mais. Não é sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso. O que aquela tribo fazia, que o Jung entendeu muito bem também depois, refletindo, foi o seguinte: o Sol não é um astro natural, ele não é natural, começa por aí. O Sol psicológico, ele não é natural, ele não é um dado pronto, ele não está afirmado todo dia, eu posso perdê-lo. Se eu não fizer ele nascer, eu perco. Então o Sol psicológico, se eu não faço com que ele nasça, então o que acaba acontecendo é que mesmo que exista um Sol lá fora, lá no universo e tudo mais tal, ele não reflete em mim. Eu vou achar só que ele é uma estrela e por aí vai, quando na verdade ele é uma potência que acontece em mim. Se eu não me relaciono com essa potência, ela não acontece.
se eu não tenho um tempo para que ela exista, ela não acontece. Então, eu acho que a Marina ela está percebendo muito bem isso. O nosso cotidiano de costumes vai retirando essa camada de fazer com que a imaginação nasça como um olhar que ele não é um olhar comum, ele não é um olhar dado, ele pode ser perdido a qualquer momento. E ele é perdido a qualquer momento porque a todo instante nós estamos sendo convidados a ter uma questão de vai lá, realiza, coloca no físico. A preocupação exacerbada em colocar as coisas no físico, em vivenciar as coisas no físico, é como se fosse uma afronta, vou colocar nesse sentido, contra a imaginação. É uma afronta. É como se não respeitasse que a imaginação é simplesmente um acontecimento em todas as coisas, que ela não precisa de uma fisicalidade para acontecer. Mas a gente vai comentar mais sobre isso. Aqui vou ler os comentários, tem bastante. Tatiana Morels. É como se apontasse a desvalorização da vida, das coisas da alma. Eu acho que é uma desvalorização da alma mesmo, viu? Do feminino, tá? Eu vou colocar ali, Tatiana, que a Marina, o que ela está percebendo como uma escritora feminista? Que qualidades do feminino, dentro desse cotidiano masculinizado, nesse sentido de ter que ganhar vida, ter que matar um leão por dia, ter que ter um objetivo de vida específico e tem que correr atrás dele a todo custo, esse discurso, ele mata a alma, e mata mesmo, porque ele não abre brechas, ele não dá possibilidades de outras coisas acontecerem, ele não é um discurso apreciativo. O feminino, ele acolhe aquilo que, digamos assim, não é só o renegado, tá? Porque senão fica uma coisa meio só de repressão e tal, mas ele acolhe aquilo que não está óbvio. Um exemplo de um feminino bem interessante lá, por exemplo, o Discurso do Rei, aquele filme, o Discurso do Rei, que acho que ganhou o Oscar na época, não vou lembrar. Tá lá o cara que está ajudando lá o rei a falar em público, que ele precisa falar em público, e ele está sofrendo ali uma dificuldade em relação a conseguir fazer com que as coisas funcionem ali para o rei e tudo mais. E aí tem um momento do filme que é bem interessante, que a mulher dele chega e faz um pequeno comentário. Eu não vou lembrar qual que é o comentário que ela fez agora, mas naquele comentário dá uma virada de chave. Por quê? Porque o que acontece nessa virada de chave? Ele volta a imaginar. Não é uma resposta tipo, nossa, era isso. E eu acho que esse é um insight psicológico importante. O insight psicológico não é uma resposta que, nossa, era essa resposta e essa resposta fecha tudo. Não, ela abre tudo. O insight, ele abre mais do que fecha. Esse lampejo, essa luz, esse raio, ou sei lá, esse fogo que aparece ali, que acontece, esse insight, é como se fosse um vislumbre que ele só é possível quando se tem uma abertura a ele acontecer. E essa abertura é um nascimento, é uma qualidade feminina. Essas qualidades femininas, elas não conversam conosco se elas não têm um espaço para serem gestadas no nosso cotidiano. A gente vai matando a novidade, a possibilidade o tempo todo de acontecer nesse sentido. Aqui é a Joana. É como um grito silencioso de uma alma que intui a vastidão, mas se encontra presa no estreitamento do hábito. Sim, concordo. Deixa eu só ler aqui, tem mais um comentário. Esse acostumar-se é a renúncia ao arrebatamento que deveria nos atravessar, nos rompe e nos faz inteiros. Sim, sim.
Esse acostumar-se, né, Joana? A gente pode colocar aqui que é como assim. Olha que interessante. Vou puxar a sardinha para a clínica de novo. Vamos colocar ali um exemplo comum. Alguém chega na clínica comentando sobre um relacionamento, um casamento, por exemplo. E comenta da dificuldade que esse casamento tem. E aquela pessoa não percebe, por conta inclusive do costume, algumas coisas. Que inclusive não é a análise em si como sendo o centro de todas as resoluções dos problemas, não é nesse sentido. Mas qual que é o diferencial do espaço analítico? Ali, o espaço é para reverberar. O espaço analítico, ele precisa de eco. Eco acolhe coisas que estão ditas ali que não estão sendo escutadas. Precisamos desse eco para escutar. Então, eu acho que um dos maiores temores de análise é esse, é escutar-se. Porque reverbera de outra forma. Quando eu estou falando e tenho uma escuta ali que não está preocupada em resolver a minha vida e meus problemas, alguma coisa diferente acontece. Então, por exemplo, nesse exemplo fictício que eu estou dando, um relacionamento, a pessoa comenta, puxa, esse meu relacionamento, eu amo muito essa pessoa e tudo mais tal, mas ele me dá problema, tudo mais tal. Enfim, em suma, muitas vezes a pessoa não percebe que ela está tão olhando tanto para uma situação que aconteceu de um início de relacionamento, que ela não percebe que o relacionamento já mudou, ele já se transformou em outra coisa. Esta resistência a essa transformação faz, né, é exatamente esse se acostumar. Puxa, a pessoa era tão carinhosa e agora não é mais. Puxa, a pessoa era tão atenciosa e agora não é mais. Então, aí tem uma fantasia acontecendo. A fantasia do acostumar-se talvez seja uma que mais mortíferas em relação a um ânimo. O acostumar-se, geralmente, ele não é muito animado. Já estou acostumado com isso. Ele não se anima. Ele não topa ele não topa muitas novidades. Inclusive, ele evita. Talvez o acostumar-se seja uma das piores formas das coisas elas serem mortificadas. Um exemplo também em relação a isso, uma obra muito interessante que fala sobre uma vida que foi, digamos, se adaptando. A gente pode colocar o acostumar-se como uma adaptação. Eu acho que, inclusive, isso vale uma crítica muito importante a qualquer tipo de visão psicológica, ali no sentido acadêmico da palavra psicológica agora, que vai em direção a uma adaptação. Eu acho que o sujeito, o único, o diferente, ele é desadaptável. Agora eu estou falando por minhas palavras, tá? É o Rhodes que está falando aqui, não estou falando por autor nenhum, tá? Por quê? Porque nessa adaptação, nesse acostumar-se, a preocupação é pelo sistema, é pelos outros, é pelos que estão ao redor, não é por mim. Pelo profundamente eu acaba. É como se eu tivesse ali, então, que corresponder a uma forma de ser, ao invés de, relacionar-se com qualquer coisa que seja no trabalho, seja comigo, seja no casamento, é complicado. Ao invés de manter essa complicação para que ela vá podendo direcionar o negócio mudou, apesar de eu gostar muito dessa pessoa, talvez ela não corresponda mais, ela não mande mais cartas para mim, parece que as cartas que eu estou lendo são cartas apenas antigas, e quando se percebe isso, alguma coisa faz efeito, e quando se mantém este olhar, alguma coisa faz efeito, esse olhar de novidade inclusive,
O que acontece não, imagina, não é nada disso. Muitas vezes a gente resiste, se acostuma, mas não devia, por quê? Porque eu acho que o que a Marina também está nos trazendo se eu for em direção à alma, se eu for preocupado em falar com a alma, a minha vida torna-se muito mais interessante. Muito mais interessante. Deixa eu só ver se tem mais comentários. Tem sim, olha só. Então temos bastante comentários aqui. Eu vou ter que parar um pouquinho para administrar um pouco de tempo, que tem outra crônica para lermos aqui, tá, pessoal? Vou só ler mais alguns. Joyce, ao fugir das dores, e aí é que tá. Só deixa eu fazer um pequeno parênteses, Joyce. É doloroso escutar a alma? Mas não é qualquer dor, tá? É uma dor que traz interesse. É uma dor que fala, pegou em alguma coisa pessoal em mim, o que eu não sabia que pegava. É uma dor que anima, não é uma dor que me paralisa. Quando eu estou escutando, ou quando eu estou dando possibilidades, vazão, para que a minha alma fale, alguma coisa está acontecendo de diferente. E vou falar, está acontecendo para melhor, não para pior. É uma dor que me traz uma forma de olhar para as coisas melhorada. Então evitar a alma ali é quase que impossível, porque ela está acontecendo por ela mesma. Ela não precisa da nossa colaboração para existir. O problema se a gente não se aproxima dela, se a gente não permite, na verdade, que ela se aproxime de nós também, esse duplo, o que acaba acontecendo é que a gente está resistindo a si mesmo. A gente está brigando contra as sombras, apenas. Então é uma dor diferente, tá? Então, ao fugir das dores e se acostumar com as coisas para se sentir confortável, de certo modo, acaba por perder uma visão sobre as coisas. Não se busca mais o porquê, gerando aceitação. Sim, concordo. Que outro comentário da Joyce? Além disso, também é perceptível uma crítica sobre o sistema capitalista, com certeza. Ela, como feminista, não deixa isso de fora, tá? É que a gente está preocupado aqui, nos devaneios, né, Joyce? Com um olhar sobre a psique. Porque ela vai aparecer em todos, num olhar social, num olhar ético, moral, tal. Mas o nosso olhar psicológico nos interessa em aonde está a psique dentro dessa crítica capitalista, que é importante. Porque esse capitalismo que nós vivemos, inclusive, olha que interessante, eu acho que essa parte do texto é fenomenal. Ela vai colocando que esse capitalismo, ele não promete prosperidade, não tem prosperidade, inclusive o discurso de prosperidade dele é um discurso falido. É um discurso extremamente falido, por quê? Porque o que ele, na verdade, ele me promete é um trabalhar cada vez mais, sem entrar em contato com os meios com os quais eu estou produzindo. Eu não tenho contato direto com o que eu estou produzindo, né? Ele é dividido em setores, geralmente. Eu perco a relação com o produto final, com o objetivo final, até a gente poderia colocar. Então, eu basicamente não estou me relacionando nem mesmo com aquilo que eu produzo. A gente vai virando uma peça do sistema. É como se, inclusive, se a gente fosse pensar até isso, não vale só para a questão de indústria, não, tá? Eu penso até em questão de clínica. A partir do momento que e essa é uma crítica muito válida, tá? A partir do momento em que um profissional psicólogo está pensando, bom, como é que eu vou entregar para o meu paciente, para o meu cliente, seja lá qual for o termo utilizado, uma resposta ao qual ele se satisfaça em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu estou entregando para ele, eu estou basicamente sendo uma peça do sistema. Eu estou deixando de escutar o que? Aonde está acontecendo a psique dele. Eu estou preocupado em arrumar a vida dele. Estou preocupado em trazer ali para ele uma solução. O pensamento de solucionar alguma coisa fica mais
proeminente nesse tipo de circunstância e vai tirando exatamente o trabalho que a gente está falando, que é o trabalho de fazer alma. Qualquer que seja a psicanálise, independente do autor, independente de qualquer coisa, ela é um trabalho para a fantasia. E é difícil trabalhar com a fantasia porque o objetivo dela é outro, é continuar fantasiando. Ela não está interessada se eu vou continuar casado ou não, se eu tenho que largar meu emprego ou não, não está interessada nisso. Isso vai acontecer autonomamente se eu der a essa fantasia as suas próprias condições dela dizer. Ela vai me animar para o que ela precisa animar, seja para o que for, mas a preocupação exacerbada em tentar melhorar a vida da pessoa, tentar adaptar a vida da pessoa, seja o que for a terminologia, é um câncer dentro da nossa concepção de trabalho aqui, pensando psicologicamente. Aí então eu estou fazendo uma crítica. Continuando aqui o comentário da Joyce, que tira o valor do simples e assim, gerando valor sobre os objetivos, sobre os objetos e conquistas, empobrecendo o olhar, porque tudo se normaliza assim. É normal pagar mais caro, é normal pagar o dobro do que eu tenho que pagar e tudo mais, é normal, né? É normal a gente ser cobrado cada vez mais, ter que pagar cada vez mais, e por aí vai. Então, a gente percebe, é uma crítica excelente que ela faz, mas é tão sutil. E como isso vai nos desanimando, porque aí a gente não vai se relacionando mais com o nosso fruto de trabalho, a gente perde o fruto. Planta a árvore e perde o fruto. Quase como se fosse uma árvore que só está ali para enfeite, né? Boa noite. Gleide chegando. Boa noite, Gleide. Que faz nascer o sol. Faz nascer o sol e a gente entrar em contato com o sol. Deixar com que ele nasça em nós. Ele mostra onde ele nasce. Ele mostra o próprio horizonte, Cleide. Enila, se eu não tiver um olhar almado para o mundo me vende sonhos que não me pertencem. Sim, eu vou fazer o sonho dos outros, né? Eu vou acabar vivendo uns sonhos que são sonhos, digamos assim, mastigados. Porque sim, para eu entrar em contato com os meus sonhos, ele não está mastigado, não está pronto. Ele está, de novo, ele me leva para lugares desconhecidos, não um lugar que eu sei que eu tenho que ir. Mas existe um coletivo que nos atravessa. Sim, atravessa constantemente, concordo. Ele nos atravessa, mas aí que está. A partir do momento em que eu não posso parar para conversar com esse coletivo, eu simplesmente vou seguindo o ônibus. Inclusive tem várias crônicas dela sobre ônibus falando sobre isso. Esse livro é fantástico, porque eu não selecionei, mas vale a pena, quem quiser conhecer mais a obra da Marina, falar sobre isso. Então, sobrando um tempinho, vou ler a última crônica selecionada aqui. Um dia único na vida. E que para mim, já vou até antecipar uma das reflexões que eu coloquei aqui. Para mim, um dos olhares que eu vejo que ela entrega aqui nesta crônica, a última que eu selecionei, é de que ganhar a vida, né, como eu tinha até comentado, ganhar a vida pode ser um movimento contra a alma. E aí, por que eu estou falando isso? Olha só, olha o que ela vai entregar aqui nessa crônica chamada Um Dia Único na Vida, na página 57 aqui desse livro que eu tenho. Ela fala em primeira pessoa, inclusive, que eu acho bem interessante ela se colocar ali, porque ela não está falando dela apenas, mas ela está falando sobre como as coisas a afetam. E a afeta porque as coisas têm sua vida própria. Olha que interessantíssimo esse olhar poético que ela traz. Eu tenho uma só vida e amanhece. Não a minha vida, mas o dia. Amanhece o único dia 4 de maio em que eu tenho 35 anos e que nunca mais se repetirá. Amanhece límpido sobre a praia, mas eu não vou à praia. O mar se alonga delicado na areia, mas não sentirei o mar, nem deixarei a areia a marca dos meus pés. Calço sapatos. Nesse dia límpido de maio, que não verei surgir outra vez, eu me preparo para trabalhar. Irei de carro à cidade, além da cidade.
Irei entre outros carros, retida pelo da frente, retendo o de trás. Impossível prever quanto tempo ficarei parada, assim em fila, manso carneiro. Com o sol batendo no peito através do para-brisa, não poderei abrir a blusa. 4 paredes e eu dentro. A porta da gaiola aberta e eu dentro. A janela sobre o mundo e eu cega. Minha mesa, minha máquina. Não cresce capim na minha sala. Ninguém anda descalço. É proibido deitar no chão. Hoje não vou à Floresta da Tijuca. Não vou ao Parque Lage. Não vou ao Jardim Botânico. Sei que há borboletas por causa do calor, que está fresco debaixo das árvores e que as lagartixas fecham os olhos nas manchas de sol. Mas eu não sou uma lagartixa, sou um ser humano civilizado e não posso fechar os olhos nas manchas de sol para não bater no carro da frente. Hoje não vou ao parque de diversões, nem ao parquinho da praça, nem ao playground. Tem um vento bom e está cheio de crianças, mas eu não sou criança. Sou um adulto e passou o tempo de brincar. Hoje não vou andar à toa pelas ruas, sentar num banco e deixar o tempo passar. As ruas estão cheias de desocupados, mas eu não sou um desocupado. Sou uma mulher séria que trabalha, que cumpre seus deveres. Amarro os sapatos nos pés cumpridores. Caminho para o meu dever. Devo adaptar minhas nádegas à cadeira anatômica e nela conservá-las durante horas, tantas deste límpido dia. Devo comer um sanduíche na hora do almoço e beber uma Coca-Cola. No único dia 4 de maio da minha vida, em que tenho 35 anos, beberei Coca-Cola, registrando distraidamente uma sensação de prazer. Devo disfarçar o pequeno arroto que o excesso de gás traz das entranhas. Devo dizer sim com frequência e docilidade, e não com firmeza? Mas nem muitas vezes, nem com excessiva firmeza. Deverei pensar não mais vezes do que digo. Devo fazer o meu serviço e vigiar o dos outros. Devo perseguir o erro. É proibido errar. É proibido esquecer o acento. É proibido esquecer a vírgula. É proibido trocar a data. Hoje é 4 de maio de 1973. Atenção, é 4, não 5. Amanhã será 5. Isso é importantíssimo. Devo impedir minha mente de errar. Devo me convencer de que é muito importante ser hoje o dia 4 e não o dia 5. Embora pareçam à primeira vista tão perfeitamente iguais, porque amanhã também amarrarei meus sapatos nos pés cumpridores e caminharei sobre as rodas precedidas por um carro e seguidas por outro. E amanhã também comerei um sanduíche e beberei uma Coca-Cola. E registrarei apenas, na sensação de prazer da fome aplacada, o sabor de presunto e não de queijo, como o de ontem. Publicado em 6 de abril de 1973, este texto. Interessante, né? Como a Marina vai percebendo esse cotidiano, né? Ela tem diversas crônicas onde o cotidiano é um momento único, é um momento em que inúmeras possibilidades estão acontecendo, mas, novamente, o ganhar a vida ganha tanta importância dentro desse cotidiano que ela vai percebendo que tipos de vida que estão acontecendo concomitantemente são vidas mortas. A vida na praia, a vida da lagartixa, que ela está comentando ali,
a grama que não existe dentro do trabalho dela, os proibidos dentro do sistema em que ela está envolvida. Todas essas possibilidades são possibilidades mortas. Aí a gente começa a entender um pouquinho melhor por quê, e tão exasperadamente por quê, quando nós imaginamos, a nossa imaginação está tão mais envolvida com questões sobre morte. Porque aqui nós não estamos falando de morte, de um corpo que não tem mais vida, um deixar a vida, mas estamos falando de morte como o outro lado da vida, de coisas que estão acontecendo, mas aquilo que eu faço constantemente e diariamente está matando todas essas coisas. A poetisa percebe isso. A vida cotidiana dela mata o mar que ela não pode ir no dia 4 de maio, quando ela tem 35 anos. Que a vida cotidiana dela mata a possibilidade dela ser por alguns segundos uma lagartixa, porque ela tem que ficar tão preocupada com o carro da frente. Mas essas possibilidades todas, elas não deixam de existir. Elas estão ao nosso redor o tempo todo. E elas nos afetam o tempo todo também. Tanto afetam que viraram uma crônica. Comentário da Tatiana. E a questão de perceber-se presa em ciclos, mas precisa continuar da mesma forma para se encaixar no sistema. Aí sim o inevitável adoecimento da alma. Sim, eu volto a repetir, Tatiana. O que adoece a alma é adaptação. Qualquer que seja o discurso em prol de uma adaptação, entendendo que eu, ser único, se assim a gente pudesse colocar também que nós temos algum tipo de unicidade, algum tipo de identidade, a partir do momento em que eu preciso adaptar-me às coisas, todos esses detalhes os quais nós estamos comentando aqui, que a poetisa Marina percebe, são excluídos. Por quê? Porque eles são entendidos como devaneios apenas, aí no sentido negativo da palavra, como distrações, como hiperfoco. Não é isso que está sendo entregue para a gente hoje? Hiperfoco, tem hiperfoco nisso, tem hiperfoco aquilo. Isso não adoece a alma, não? Isso não adoece interesses outros, não? A pessoa está preocupada, ao invés de fazer a tarefa de matemática, ou sei lá, de história, geografia, ciências, artes da faculdade, seja o que for, está lá olhando, está lá se distraindo com a música. Mas as maiores descobertas da humanidade não foi por distração? Daria para, por exemplo, entender um universo relativo, puxando Einstein aí e outros autores que foram percebendo isso, sem uma distração? Daria para entender que tem uma força, como a gravidade acontecendo constantemente em nós, se não tivesse preocupado ali em ficar dando aula, em pagar boleto, em fazer meu trabalho, em cuidar das coisas de casa? Isso não acontece. Todas as maiores descobertas são acontecidas de uma forma mítica, mais do que científica. Foram míticas. Porque o mítico é esse olhar outro para as coisas. Nos traz esse outro olhar. E bom, pessoal, estamos chegando ao fim hoje da nossa live. Essa live especial sobre essa poetisa especial que nos deixa de corpo físico, mas nos entrega, nos presenteia constantemente com esta obra maravilhosa que está aqui registrada. Enila, poetisa, nos deixa e nos segue reavivando nossa imaginação. Bela live. Que ela nos inspire, né? Eu trago a Marina Colasanti para mostrar o quanto há de tantas belezas ao nosso redor, na nossa cultura, nos inspirando, e elas não estão dadas, não estão prontas. Então a gente lembra dela aqui.
Estamos lembrando de alguém que nos tira desse olhar cotidiano também, nos entrega a poesia. Então, pessoal, eu agradeço muito, né, a Tatiana, lindas reflexões para começar o ano. Para começar o ano e fechar janeiro também, né? Janeiro é o mês de ano, né? E ano é o que abre as portas, né? A Deus é o que abre as portas. Então, nós estamos fechando aí janeiro, né? Estamos no final de janeiro. E fechando ali este janeiro com esta poesia de Marina Colasanti, essa crônica poética dela. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês são formidáveis. Hoje a participação foi especial, é uma live especial sobre Marina Colasanti. E nos vemos semana que vem no nosso Devaneios do Café. E semana que vem também, essa semana outra, também tem Devaneios de domingo, para quem acompanha, continuando o nosso tema da imaginação é realidade. Então, muitíssimo obrigado e até lá, pessoal. Tchau, tchau.